Olá, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Estamos aqui para mais uma aula do primeiro workshop online, onde estamos falando sobre a importância das terapias na doença de Parkinson, para você portador da doença de Parkinson, para você familiar e cuidador do parkinsoniano e para você também que é profissional da saúde e trabalha com doenças neurológicas, né? E essa interação entre os três, entre paciente e profissional, profissional e cuidador, cuidador e paciente, ela é de fundamental importância desde o diagnóstico do neurologista, desde os primeiros sintomas, das primeiras manifestações do parkinsoniano, até o tratamento e ao decorrer da vida. O médico neurologista é o primeiro contato, geralmente, do paciente portador da doença de Parkinson. Quando ele começa a perceber as primeiras manifestações, ele vai direto ao médico e ele quem fecha o diagnóstico. Mas além do médico neurologista, existem outros profissionais capacitados para atender e ajudar no tratamento da doença de Parkinson. O enfermeiro, o assistente social e outros profissionais que estão participando do workshop online são muito importantes para o tratamento. Nesse workshop, nós temos representando a fisioterapia a Elaine Pereira, fisioterapeuta, a Luana Paixão, eu, Pedro Seniski, e representando a fono, a Simone Fidelis, a Priscila Maria Tereza, representando a terapia ocupacional, nós temos a Andressa Chodur, e representando a área da psicologia, teremos a presença da Catiana Soares. Como falei anteriormente, eu sou o Pedro Seniski, sou fisioterapeuta, sou formado pelo Centro Universitário Uniguaracá de Guarapuava, Paraná. Hoje estou residindo em Mandaguaçu, uma cidade vizinha de Maringá. Desde a pandemia, estamos trabalhando num projeto de forma voluntária na Associação Maringaense de Parkinson. Então, eu já trabalhei com pacientes parkinsonianos a domicílio, em clínica, e desde quando eu estudava, desde quando eu fazia o estágio, eu já tinha esse interesse e gostava muito de trabalhar com pacientes com Parkinson. Então, agora eu estou tendo essa oportunidade desde a pandemia em trabalhar de forma voluntária e online. Dentro das terapias que são importantes para a doença do Parkinson, eu vou falar mais especificamente do comprometimento dos movimentos e do plano de reabilitação. A doença de Parkinson ela surgiu no ano de 1817. Um médico cirurgião inglês chamado James Parkinson ele associava a alterações na medula espinhal. Décadas depois, o médico francês chamado Charcot ele classificou a doença de Parkinson como uma paralisia agitante. A idade que é mais acometida são nos pacientes acima de 65 anos, mas também existem diagnósticos abaixo dessa idade. A gente chama de Parkinson precoce. O sexo que existe mais predominância, discretamente, uma predominância maior no sexo masculino, mas também encontramos pacientes parkinsonianas. A causa ela é multifatorial, fatores ambientais, fatores genéticos. Não existe uma causa específica hoje na ciência. O que é específico é a região do cérebro onde ela é acometida, que é numa região do cérebro chamada substância negra, onde é produzida a dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo controle do movimento. Hoje, o Parkinson ele não tem uma cura. Ele tem um controle através das terapias e também da medicação. A principal medicação é a levodopa e também existe a possibilidade de fazer cirurgia. A evolução da doença, ela pode ser durante anos, mas ela também pode acometer mais severamente. Em 4, 5 anos o paciente está bem acometido, bem debilitado. Porém, não tem uma explicação dessa evolução. A mortalidade, então, assim, o Parkinson, ele não mata, mas o paciente ele vai viver a vida inteira com o Parkinson. Então, a pessoa não morre do Parkinson, mas ele vai conviver com o Parkinson até o final da sua vida. Então, o que a gente consegue é controlar a doença, porque ela é bem severa, né? Ela é progressiva, ela é neurodegenerativa, mas existem as terapias para controlar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida. Como que o Parkinson ele afeta os movimentos? Mas antes disso, temos que saber que além do comprometimento motor, existem outros distúrbios, como o distúrbio do sono. O distúrbio do sono é o seguinte: o paciente ele tem sono fragmentado, ele tem um sono muito vívido, ele tem muitos pesadelos e por causa disso o sono dele ele não consegue dormir bem. E durante o dia ele tem muito sono, ele passa muitas horas acordado à noite. Mas o que é o movimento? O movimento é a capacidade de um indivíduo ter de se deslocar de um ponto inicial
para um outro ponto final. Mas no Parkinson, o movimento ele é comprometido por causa de algumas manifestações, e a principal dessas manifestações é a bradicinesia, que é uma lentidão no movimento. Outro fenômeno que acontece com o parkinsoniano é o freezing, que é um travamento, um congelamento durante a marcha. Uma das manifestações bastante conhecidas do parkinsoniano é o tremor. Geralmente ele ocorre em repouso e mais acometido nas mãos, né? Aquele fenômeno do contar moedas. Mas também pode acometer a cabeça, o queixo e membros inferiores. Nem todo tremor é Parkinson e nem todo parkinsoniano vai desenvolver o tremor. Outra característica do parkinsoniano é a rigidez. Essa rigidez ela é uma rigidez articular. Então, desde as articulações maiores, como o joelho, como o quadril, até articulações interfalangianas. Essa rigidez ela diminui a mobilidade articular do paciente parkinsoniano. A alteração postural é bastante comum no paciente parkinsoniano, que é uma anteriorização do tronco, uma anteriorização cervical, uma flexão de joelhos. O paciente parkinsoniano ele diminui a dissociação de cintura devido àquela rigidez. Os braços eles ficam mais paralisados também. Outra queixa do paciente parkinsoniano é a perda de equilíbrio. Devido a essa anteriorização postural, né, do tronco, o centro de gravidade é jogado para frente. É diminuída a reação de proteção e a base de suporte também é diminuída. Então isso tudo, junto com as outras características, promove o desequilíbrio, que também precisamos treinar no paciente com Parkinson. A marcha parkinsoniana ela é bastante característica. Ela também é conhecida como marcha festinante e marcha em bloco, devido àqueles fatores que nós falamos e alguns outros que mais para frente falaremos. Além disso, nós temos outras manifestações. A hipomimia, por exemplo, é a diminuição da expressão facial. Também temos a hipofonia, que é a diminuição do piscamento ocular. Outra alteração é a micrografia, que é a diminuição da escrita. Quando você começa a escrever normal e vai diminuindo a letra. Outra alteração, outra manifestação é a hipercialorreia. Então, aumento da salivação, né? A disfagia é a dificuldade em engolir, né? Deglutir. A disartria é uma alteração na fala, que é outra manifestação, e a insônia que nós falamos anteriormente. Devemos pensar também no plano de reabilitação. Como que vamos começar? Hoje a literatura aponta que os pacientes parkinsonianos devem fazer exercícios para um melhor benefício 3 vezes na semana. E esses exercícios durarem aproximadamente 30 minutos. Seria assim benéfico para os pacientes, isso que a literatura aponta. Mas como começar? Como organizar esse treino? A gente pode fazer treinos durante a semana, assim, primeiro exercícios para membros inferiores das pernas, depois no outro dia exercícios para membros superiores, exercícios para a cabeça, ou também a gente pode seguir a ordem dos exercícios do desenvolvimento motor, desenvolvimento infantil, que é de barriga para cima, depois a gente faz exercício de barriga para baixo, depois a gente pode fazer exercício na posição de gatas, né? Que é a posição de 4 apoios, depois a gente pode fazer exercícios de joelho e depois fazer exercícios em pé, de forma estática, depois dinâmica. Assim a gente pode ir organizando o treino. Porém, a gente precisa entender que precisamos respeitar o nosso corpo. Dentro do plano de reabilitação, a gente tem que respeitar o nosso corpo dentro das nossas possibilidades, respeitando o quê? Fadiga e respeitando também o limite de dor, do simples para o complexo. Cada exercício ele tem as suas variações e eles são programados especificamente para cada paciente de acordo com a evolução e a necessidade daquele período do estágio que está o Parkinson. Então, assim, pode ser um exercício de barriga para baixo antes de dormir na cama. Pode ser ele simples, mas também ele vai evoluir para uma complexidade. Independente do comprometimento do paciente, o exercício pode ser fácil e se tornar difícil. Para realizar os exercícios físicos, nós temos alguns acessórios e recursos tecnológicos que vêm para nos beneficiar. Em uma clínica, utilizamos muito da esteira,
step, bambolê, escada de agilidade, cone, bola. Para um atendimento online a domicílio, né? Utilizamos muito também a própria cadeira, uma toalha, um cabo de vassoura, um rabicó para fazer exercício de extensão de dedos. E também, junto com a terapia ocupacional, utilizamos recursos tecnológicos. Seriam eles o laser, né? Que vai ajudar também com o freezing, né? Que é aquela questão do travamento. E o Nintendo Wii, né? Que está sendo bastante estudado e bastante utilizado, né? Para estimulação não só do motora, mas também do cognitivo. E entre outros acessórios e recursos tecnológicos existentes. Antes de nós começarmos qualquer atividade física, precisamos aquecer. O aquecimento, ele aumenta a temperatura do corpo, ele aumenta as conduções dos impulsos nervosos e também ele diminui a viscosidade muscular, ele diminui o atrito entre as fibras musculares e melhora o desempenho. Então sempre precisamos realizar o aquecimento antes de qualquer atividade. O aquecimento, ele depende muito do tempo que temos para aquecer e também do espaço que nós vamos utilizar. Durante o nosso treinamento na semana, tanto em clínica como em casa e até mesmo no atendimento online, não podemos deixar de esquecer do treino cognitivo, que é também muito importante. Podemos fazer lógicas matemáticas, sequências lógicas como 2, 4, 6, 8, estimular isso. Podemos fazer somas de 4 em 4, por exemplo. Começa no 1, 4, 9, 13. Podemos fazer também memória, né? Estimular a memória, como lembrar de nomes de 5 palavras, por exemplo. Podemos fazer a questão da memória também, lembrar de telefones de parentes, por exemplo. Outra coisa, a fluência verbal. Nós estamos utilizando também nesses atendimentos online a brincadeira do stop, para também estimular o cognitivo. O paciente parkinsoniano também pode fazer algumas atividades como jogo de caça-palavras, jogo de cartas, né, para também estimular. Podemos estimular falar palavras com duplas palavras, né? Por exemplo, animais e frutos, cachorro, abacaxi, gato, laranja, entendeu? Podemos também fazer cópias de desenhos simples, cópias de desenho complexo. Simples seria um quadrado, complexo seria um cubo. E isso tudo colocar também durante o treinamento na semana. Os pacientes parkinsonianos que já estão recebendo atendimento online percebem que durante as pausas fazemos alguns estímulos e alguns exercícios respiratórios. Para quê? Para melhorar e fazer a manutenção da função cardiopulmonar. Então, mesmo terminando o exercício, a gente ajusta a postura e faz exercícios respiratórios para prevenir, fazer a manutenção e também fortalecer esses músculos que são tão importantes para o paciente parkinsoniano. A mobilidade funcional é muito importante para prevenir, controlar e melhorar, né, a mobilidade das articulações dos pacientes parkinsonianos. Então também precisamos pensar em mobilidade quando falamos em treinamento. Além da rigidez articular, alguns pacientes também sentem que os músculos ficam muito tensos e contraídos, gerando dor, rigidez. Por isso também devemos treinar a flexibilidade muscular. Devido à bradicinesia, a lentidão de movimentos, nós também precisamos focar o nosso trabalho na flexibilidade. E essa flexibilidade, esse exercício de alongamentos, eles podem ser estático ou dinâmico, que ficará mais claro durante a nossa prática. Precisamos também focar nos treinos de força, pois uma das características muito do parkinsoniano é perder essa força muscular. Então, o treino de força ele deve ser desde a ativação muscular, desde contração isométrica, que é um exercício sem movimento, exercício concêntrico de ativação e exercício excêntrico. Outro treinamento bastante utilizado para o paciente parkinsoniano é o treino de dupla tarefa. Sabe quando você está andando em direção à cozinha e de repente te chamam, o seu João, e você tem que virar para visualizar quem te chamou. Então, você estava fazendo uma tarefa simples, de repente
te estimular uma segunda tarefa. Então isso pode ser treinado para melhorar o desempenho das duas. Esse treino de dupla tarefa, eles podem ser muito utilizados nas pistas sensoriais. As pistas sensoriais, elas podem ser rítmicas, proprioceptivas, visuais ou auditivas. Por exemplo, rítmica, você coloca um som e determinado, quando para esse som você vai parar a tarefa. Proprioceptiva, você pode colocar obstáculos e que gerem desequilíbrio, né? Mas sempre com o estímulo do profissional ao lado, né? Estímulos visuais, né? Com bambolê, com bola, e os estímulos auditivos, dando aqueles estímulos cognitivos, fazendo perguntas. Isso tudo faz parte da dupla tarefa misturado com a pista sensorial. Outra alternativa bastante utilizada nas clínicas são os treinos na esteira. Eles podem ser suspenso, né? Ou os treinos na esteira normais. E eles são alternativas para melhorar o desempenho do paciente parkinsoniano, né? Durante a marcha. E nesse treino, com o profissional ao lado, colocando obstáculos e fazendo esses estímulos da pista sensoriais dentro da esteira, entendeu? Por isso que é importante sempre ter um profissional ao lado para fazer esses estímulos. E cada vez mais percebemos que o treino na esteira ele é benéfico para o paciente parkinsoniano. Outra alternativa que está sendo bastante utilizada dentro da fisioterapia é a fisioterapia aquática, também conhecida como hidroterapia, onde podemos trabalhar a questão do equilíbrio, a questão da força do paciente e vemos também a melhora na qualidade de vida do paciente. Com o auxílio das propriedades físicas da água, podemos ver essa melhora. Claro que paciente e profissional, né, trabalhando junto, e depende também do estágio que se encontra o paciente, leve, moderado ou mais grave. A caminhada são exercícios físicos muito importantes para o paciente parkinsoniano, para estimular a neuroplasticidade sináptica, para a melhora da eficiência dos neurotransmissores e para a melhor captação da dopamina. Claro, então, cada vez mais ela deve ser feita de acordo com as possibilidades do paciente, né? Mas sempre acompanhado de um cuidador, sempre bem orientado por um profissional. Aquele trabalho realizado a gente deve fazer para prevenir as quedas, né? Paciente parkinsoniano, por causa da questão do tremor, da questão do equilíbrio, da questão da rigidez, da anteriorização. Então, todo aquele trabalho motor, de força que nós falamos anteriormente e a própria caminhada, ela deve ser muito bem orientada por seu médico, por seu fisioterapeuta, pelo seu profissional da saúde que está acompanhando, e também o cuidador é muito importante nessa hora. Esses trabalhos são especificamente também para prevenir quedas, né, do paciente parkinsoniano. Para você que é paciente parkinsoniano que já está sendo atendido pela Associação Maringaense de Parkinson de forma online, tem visto que a gente faz muita integração de movimentos. A integração de movimentos são exercícios de treino cognitivo, exercícios de treino motor, exercícios de mobilidade, exercícios de força, exercícios respiratórios, ao mesmo tempo respeitando as características e as possibilidades daquele paciente naquele momento, orientando o exercício antes dele ser feito, né? E sempre começando da forma mais básica e simples, para aumentando o grau de dificuldade. Sempre sendo orientado, o paciente, ele até depois daquela base que é passada no atendimento, muitos pacientes entram em contato durante a semana para aumentar a complexidade daquele exercício. E a gente sempre passa com bastante orientação e bastante cuidado. Eu sempre falo para os pacientes já estão acostumados na aula online, para a gente fazer exercícios antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente faz exercícios antes de dormir, a gente não tem pressa para ir dormir. Mas quando faz antes, depois que acorda, a gente já acorda com um pouco mais de pressa. Então é sempre bom começar a fazer exercícios mais simples, e depende do estágio também do Parkinson, né? Mas a gente acredita que dentro daquelas possibilidades do paciente, o paciente ele consiga fazer desde esses exercícios mais básicos com exercícios mais dinâmicos que a gente vai evoluindo de acordo com a prática. Então, o paciente
deitado na sua cama, né? Simulando uma cama aqui, de barriga para cima, né? Seguindo a ordem do desenvolvimento infantil, né? Só para ter uma forma de organização. Primeiro a gente vai aquecer a musculatura. Então vamos lá contar. Puxa a perna. Melhora essa parte da flexibilidade agora. Primeiro nós estamos aquecendo. Agora nós estamos alongando a musculatura. Então a gente tem que tentar integrar todos os movimentos dentro do trabalho. 9, 10. Volta. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Procura fazer 2 a 3 ciclos respiratórios entre cada exercício. Tenta dar o mesmo tempo que você deu para aquele exercício, o tempo de descanso, o mesmo tempo que você conseguiu. Então, vamos lá com a outra perna. 1. Ergue o máximo que conseguir. 2. 3. 10. Puxa bem a perna. Puxa bem para cima a perna. Começamos de barriga para cima primeiro. Depois nós vamos de barriga para baixo. Depois vamos fazer de semi-ajoelhados para ajoelhados. Sentado e depois em pé. Beleza? Agora, tenta fazer com as duas pernas. Tenta deslizar o calcanhar até encostar no glúteo. Lembra sempre antes de começar outro exercício, vamos respirar. Puxa bem o ar. Solta pela boca. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Na hora de soltar, tenta soltar o mais lento possível. Também trabalhar essa parte respiratória, essa parte cardiopulmonar, né? Que é também muito importante dentro da fisioterapia. A gente vai descer e vai subir. Usa a base dos braços para ajudar. Se estiver fazendo de meia, vai deslizar melhor. 4. Agora, vai abraçar as duas pernas. Cuidado nesse momento para não levantar junto o pescoço. Tenta abraçar e relaxar bem essa parte da cervical, essa região do pescoço, que ela esteja bem relaxada para poder puxar mais a perna do que você ir de encontro. 3. Descansa um pouco. Agora naquela parte da ativação muscular, do treino de força. Nós vamos descer uma perna e com as duas mãos você vai segurar o joelho. As duas mãos vão empurrar o joelho para baixo e o joelho vai empurrar as duas mãos para cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, troca a perna, desce a perna direita, puxa a perna esquerda, joelho para cima, mãos para baixo. Força lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse é um exercício de ativação muscular dos músculos do quadríceps. Então a gente já estou fazendo de uma forma mais rápida, sem dar tanto descanso, mas aí em casa procura fazer com mais tempo, com mais repouso e sempre tá controlando a respiração, né? Fazendo essa pausa e sempre tentando hidratar também, né? Outro exercício que a gente vai fazer, a gente vai puxar a perna atrás do joelho e vai erguer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Segura. 1, 2. Exercício, nós começamos dinâmico, o alongamento dinâmico, e depois alongamento estático, para diminuir o semiflexo do joelho, que é muito característico do paciente parkinsoniano. Então vamos pegar a outra perna atrás do joelho, região posterior do joelho, vai erguer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E barriga para cima primeiro. Agora a gente vai começar com um trabalho de mobilidade. Vai dobrar as pernas, vai abrir, vai erguer os braços aqui, vai ir para o lado direito e a perna vai para o lado esquerdo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajusta bem o corpo aqui, vai virar para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lembrar só do que nós fizemos. Nós estamos trabalhando o exercício respiratório,
puxando o ar pro nariz, soltando pela boca, tentando sempre no repouso fazer esse ciclo respiratório. Nós fizemos trabalho de ativação muscular, fizemos trabalho de alongamento estático e dinâmico, fizemos o aquecimento no início, fizemos treino de alongamento. Agora vamos fazer um treino de mobilidade. Aqui vai virar 1, 2. Quem quiser ficar olhando no ponto fixo, para estimular outras, a dissociação de cintura, não só a dissociação de cintura pélvica, mas também a escapular. Então, para quem conseguir fazer e para que não gere tontura, ó, 1, 2, tenta fazer mais devagar, mais 3, são exercícios de ponte. A gente vai abrir bem os braços, né? E vai erguer, jogar o quadril para frente. Por causa da alteração postural, que é a anteriorização do parkinsoniano, nós temos que também fortalecer essa região posterior, né? E ganhar essa mobilidade do quadril. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer repetições. O máximo que conseguir. Tenta manter ali pelo menos umas 3 séries de 10 por aí. Isso aqui, né? Tenta colocar o cotovelo na linha do ombro, né? E vai erguer para cima, olhando lá no teto, o máximo que puder. E tenta não abrir a boca. Tenta manter aí no máximo uns 10 segundos, né? Elevar bem a lombar também. Alongar bem a lombar, cervical. Tudo isso a gente está estimulando. Quem conseguir já fazer a evolução desse exercício, como muitos já estão conseguindo lá no grupo, seria esse exercício aqui, ó. Olhando lá em cima. 1, 2. A função desse exercício seria você erguer, olha para o lado esquerdo e olha o teu pé, a sola do teu pé direito. Ergue, olha para o lado direito e olha a sola do pé esquerdo. São exercícios mais dinâmicos de mobilidade. Vai ficar de joelhos para a sua cama, né? Vai tentar jogar o quadril para frente, sempre com a intenção de alongar. Vai abrir os braços, abrir bem os braços e vai rodar. Podemos fazer exercícios de mobilidade. 1, 2. Podemos fazer pegando no pé atrás. 1, 2. Também podemos fazer exercício de mobilidade de tronco, passando lá atrás. 1, 2. Sempre 1. Sempre numa velocidade bem tranquila. Terminou o exercício, lembra de respirar, puxar bem o ar, arrumar a postura, né? Então a gente tem diversos exercícios que a gente vai fazendo. Exercícios sentados são muito importantes para desenvolver a força muscular de membros inferiores, treinar o equilíbrio, treinar essa questão de sentar e levantar que a gente faz tanto, né, durante o dia. Eu sempre peço para os meus pacientes durante os atendimentos que tenham uma cadeira, né, para poder se apoiar. Claro que se o paciente tiver um nível de comprometimento maior, sempre é bom ter um cuidador, um familiar ao lado para estar orientando. E sempre a questão da água, da hidratação, sempre ou a questão do fazer com calma o exercício, né? Então, assim, sempre peço para os pacientes abrir um pouco as pernas, né? Aumentar um pouco a base de suporte, segura, né? Mas tenta não fazer tanto a força nas mãos como a força nas pernas. Joga o glúteo lá para trás, né? E vai fazer o treino de sentar e levantar. Com um elastiquinho também, sentado, vai fazer exercício de abrir e fechar os dedos. Podemos fazer exercício de extensão dos dedos, né? Podemos fazer exercício de mobilidade de punho, né? Tem vários exercícios que podemos estar incluindo no nosso treino. Lembrando daqueles exercícios de flexibilidade, vai puxar bem. Tem dor no pescoço?
vai até antes da dor. Se você puxa até aqui e sente dor, vai até um pouquinho antes. Não tenta passar a dor, não, o exercício ele não tem que ser desconfortável. Vai puxar do outro lado, conta em segundos, tenta fazer 2 a 3 séries do máximo de segundos que conseguiu. Vai colocar as duas mãos para trás da cabeça, vai empurrar. Isso também dá para fazer deitado, de barriga para cima, né? Na cama. Vai abrir bem dedos, estimulando. Para cima. E pode também evoluir olhando para cima e jogando um pouquinho mais. Tríceps, né? Os dois lados, bem tranquilo. Pode fazer um exercício que é até uma paciente nossa, ela indicou lá durante nossa aula, que ela se sente muito bem fazendo. Alongar bem as costas. É um exercício que tenta crescer bem, jogar bem o glúteo para trás. Abre, fecha, troca a perna. 1, 2. O joelho, cuida para ele não ir sempre para dentro. Tenta centralizar bem o joelho que fica. Aquela perna que dá mais estabilidade, tenta manter ela reta. Para trás também. 1. Então, pessoal, agradeço por assistirem a aula até aqui, ao convite da Associação Maringaense de Parkinson, aos pacientes do grupo do Parkinson Online e também ao Centro Passo, que ajudou na colaboração desse primeiro workshop online. Obrigado, até mais.